volta com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora, estudando a sua continuação, mais alguns capítulos. Nós já vimos que o Estatuto está cheinho de novidades. E aí, você está estudando as novidades? Está entendendo? É muito importante que você acompanhe, é muito importante que você continue olhando, estudando, para que você possa ter segurança na hora de fazer a sua prova, ok? Então vamos lá. Continuando ECA agora, capítulo 2. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Nós já falamos do direito à saúde e à vida, né? E vimos quantas alterações. E agora, o que será que o ECA nos reserva? Vamos ver? Vamos lá. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, olha só. Liberdade, respeito, dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Se a criança e adolescente são sujeitos de direitos, eles são cidadãos, ok? A cidadania está presente em crianças, está presente em adolescentes. Cidadania não é papo de adulto não, tá? Cidadania é papo de criança. Então, criança é a criança cidadã. Então, o artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vamos lá ver o que é a liberdade. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, a criança e o adolescente têm direito a ir e vir, mas tem restrições legais do tipo, a criança não vai entrar, e tem várias restrições que a lei faz, mas a criança não vai entrar numa casa de jogos, numa casa de apostas. Criança e adolescente, restrições legais estão fora. Fora as restrições legais, a criança tem o direito de ir e vir e de estar em todos os logradouros públicos. Tem direito, criança e adolescente, tá, gente? A opinião e a expressão. Lembra que a lei está falando dessa ideia de desenvolvimento. Então, opinião e expressão é direito de liberdade dessas crianças. Há também crença e culto religioso. Lembra que a gente viu lá no início do ECA a ideia do desenvolvimento espiritual? Pois é, crença e culto religioso estão dentro da ideia do direito de liberdade dado a crianças e a adolescentes. Brincar, praticar esportes e divertir-se. O ECA reconhece que a ludicidade ela é extremamente importante no desenvolvimento das crianças, seja na sua perspectiva lúdica e livre, de brincadeiras livres, na sua diversão, seja na prática de esportes. E também é direito de liberdade da criança. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, a criança, ela é representante daquela família, tanto quanto o pai, tanto quanto a mãe, ela faz parte, ela tem direito a participar desta vida familiar e também da vida em comunidade, sem ser discriminada pela condição de ser criança ou adolescente. Participar da vida política na forma da lei. A gente tem uma lei que faculta o voto aos adolescentes a partir de 16 anos de idade. Então, dentro dessas questões que a própria lei diz, a participação na vida política também é direito de liberdade. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Qualquer criança que sinta que alguns dos seus direitos está sendo questionado ou colocado em risco, tem direito a buscar auxílio, refúgio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Olha só, gente, como é que é amplo quando a gente fala a respeito. Então, a gente tem uma inviolabilidade da integridade física, ou seja, nenhum tipo de agressão física pode ser imputada àquela criança sob o título de você estar infringindo o direito ao respeito. Assim como nenhuma questão de agressão psíquica. Olha os xingamentos, olha as situações de abuso psíquico e também as questões morais. Isso, gente, vale para crianças e vale também para adolescentes.
Isso abrange preservação da imagem. Você já deve ter visto na televisão, quando há casos de jovens infratores, o rosto nunca aparece. Ou aparece com aquela tarja, ou aparece embaçado, ou aparece de costas, o nome nunca é revelado. Ou aparece por iniciais, ou aparece em codinomes, mas aquela identidade, ela nunca é revelada, tá? Então, imagem, identidade, autonomia, valores, então preservar a autonomia, preservar valores, as ideias e as crenças, assim como os espaços privilegiados para aquelas crianças e adolescentes e os seus objetos pessoais. A gente sabe que, especialmente adolescentes, tem muito dessa questão dos seus objetos, das suas coisas, da sua imagem, das suas ideias, das suas crenças, que precisam ser respeitadas de acordo com o ECA. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, todo mundo tem que velar pela dignidade dessa criança. Todo mundo tem que impedir que essas situações vexatórias, violentas, desumanas, aterrorizantes, constrangimento aconteçam. Lembra, você já deve ter ouvido muito falar nessa questão, a lei fala que o constrangimento é ilegal, lógico que é, tá aqui ó. Eu não posso submeter a criança a nenhum tipo de constrangimento. Isso é violar um artigo do ECA. Esse artigo 18 foi complementado, artigo 18A. Isso foi feito em 2014. Essa é aquela lei Menino Bernardo, também conhecida como Lei da Palmada, que levantou muitas polêmicas, mas que finalmente foi sancionada e alterou o ECA e trouxe esta redação para a gente. Ó, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, de disciplina, de educação ou de qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos e executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. O que eu estou dizendo aqui? Ó, primeiro, a gente está falando de uma categoria muito ampla, tá? Então, a gente está falando de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Então, aqui entra, inclusive, o peteleco, a palmadinha, e aqui entra qualquer outro tipo de tratamento de crueldade ou tratamento degradante. São histórias horríveis, que eu acho que não vale nem a pena a gente discutir, mas as formas de manipulação e de humilhação de muitas crianças e adolescentes vêm acontecendo aí, a gente vê, tem notícias o tempo inteiro. Essas são formas de lidar com situações que muitas vezes as pessoas usam a título de dizer que é correção, que é disciplina, mas, de acordo com o ECA, não há nenhuma, eu disse, nenhuma justificativa para castigos físicos ou para tratamento cruel ou degradante. Nenhuma a título de ninguém. Assim como ninguém tem autorização para fazer isso. Seja um agente de poder público, seja família, seja qualquer outra pessoa que tenha uma relação com a criança, seja professores, não há possibilidade de se incluir castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante como uma abordagem educativa e esqueçam esta situação. O parágrafo único amplia o que a gente vem discutindo e vem colocando, ó. Para os fins desta lei, considera-se. Olha o que é considerado castigo físico. Presta atenção aí, essa é uma definição importante. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, se eu tenho um uso da força física sobre a criança ou sobre o adolescente, que resulte em sofrimento ou lesão, eu tenho castigo físico. Olha só que as categorias sofrimento e lesão são categorias diferentes. A lesão deixa uma marca, e eu sei que aquilo aconteceu.
O sofrimento físico não necessariamente deixa marcas. E é por isso que a gente enquadra aqui a palmada. A palmada, ela produz lesão? Não necessariamente, mas ela produz sofrimento físico. E, portanto, ela, de acordo com a interpretação do LDB, de fato é proibida. De fato não pode ser aplicada sob nenhum pretexto, nem sobre o pretexto de correção de comportamento, de correção de conduta, de educação, seja o que for, ok? Isso é uma mudança bem importante, que ainda precisa trazer muitos impactos na sociedade e que impacta diretamente num entendimento de que a educação pode se dar por diferentes vias que não a via do castigo físico, ok? Continuando. Tratamento cruel ou degradante, que é a outra parte da lei. O que ela é? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Essa é uma questão que a gente precisa prestar atenção, porque, infelizmente, em termos de experiência escolar, a gente vê essa ideia da ridicularização de algumas crianças, não só por outras crianças, mas também por professores, às vezes, né? Por pessoas que deveriam cuidar e zelar pela proteção integral das crianças e dos adolescentes. Então, sempre que a gente fala de conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, sempre que a gente fala, na realidade, de tratamento cruel ou degradante, pensa nas situações de humilhação, que são muito comuns, infelizmente, da gente ver, nas situações onde há uma ameaça grave ou ainda nas situações em que haja a ridicularização da criança ou do adolescente, ok? Tudo isso aqui lembra Lei Menino Bernardo, ok? Artigo 18b, continua essa discussão e vai falando o seguinte: os pais, os integrantes da família ampliada, deixa eu explicar o que é a família ampliada. A família ampliada são os outros representantes da família que têm convívio com as crianças. Então, avós, tios, primos, quem porventura estiver ali relacionando-se ainda com essas crianças. Os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, de tratá-los, de educá-los ou de protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então vai lá, tu fez? Tem medida. Essas medidas vão ser feitas, não importa para quem, tá? Mas elas vão mudar de acordo com a gravidade do caso. De acordo com a gravidade do caso, as escolhas podem ser diferentes. Então, primeira coisa, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Pode ser feito também o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo da situação. Também pode ser feito o encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Ou ainda, uma obrigação de encaminhar a criança a um tratamento especializado. Pode também ser feita uma advertência ao agressor. Parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo vão ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Você achou assim, mas nossa, que medidas brandas. Porque essas são medidas que quem pode aplicar são o Conselho Tutelar. Mas nada impede que, paralelo às medidas do Conselho Tutelar, exijam medidas que sejam tomadas pelo Ministério Público. E, obviamente, as medidas do Ministério Público, elas são muito diferentes. Elas têm um teor de rigorosidade muito maior do que a do Conselho Tutelar, uma vez que o Conselho Tutelar ele não tem essa força executora que tem o Poder Legislativo e que tem a esfera... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas
em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso, até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás, as inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10, e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$30 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver melhor? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.